Boa noite. Hoje nós vamos estar tratando de um tema muito interessante chamado o porquê sofremos. Para poder entender por que a gente sofre, a gente tem que entender como a nossa mente funciona, tá? Então, o tema de hoje é funções mentais. Nós vamos conhecer um pouco dos leis e princípios fundamentais e algum alicerce dessa função mental. João Carlos Teixeira Nogueira, parapsicólogo e hipnoterapeuta clínico. O que são dores e sofrimentos? Como funciona a nossa mente? É isso que nós temos que pensar e começar a estudar. A origem da dor. A dor tem duas formas de origem: ou são lesões, disfunções físicas ou desequilíbrios emocionais. O que acarreta a dor? Acarreta sofrimento, um padecimento. O que é sofrimento? Sofrimento é qualquer experiência ligada à dor e à infelicidade, algo ruim e sua emoção negativa correspondente. Por que sentimos dor? É uma experiência sensorial e emocional desagradável. É uma sensação que causa desconforto físico e emocional, avisando que algo de errado está acontecendo com o nosso corpo. Nos induz a tomar providências, fazendo com que nos afastemos do estímulo causador da dor, física ou emocional. Aqui nós temos que separar o que é o racional do subconsciente, o que é consciente do subconsciente. Nós vamos estudar mais adiante. Que o consciente simplesmente vê a ação da dor. O subconsciente é como nós percebemos essa dor. Perfeito? Então nós temos que perguntar como é que o subconsciente reage quando estamos diante das dores e sofrimentos. Veja bem, dor e sofrimento é a lei do inferno, ou seja, o choro, que é a dor física, o fogo, ou o ranger de dentes, que é a dor emocional. A pergunta que se coloca é o seguinte: essa situação nos empurra para deixar como está ou nos empurra para tentar sair dessa situação, para fugir dessa situação, reagir contra essa situação? Continuando na mesma linha de raciocínio, como o subconsciente vai reagir quando estamos longe das dores e sofrimentos, quando nós não estamos com dores e sofrimentos? Esse é o princípio religioso do paraíso, ou seja, nós vamos estar nos sentindo em paz, vamos sentir que estamos em harmonia com o universo, sentimento de completude. Nesse momento, você quer aproveitar, você não quer fazer nada, você quer simplesmente gozar o repouso do guerreiro após uma grande batalha, aquele momento de prazer da vitória, de relaxamento, de bem-estar total. O sentimento de ser necessário, de ser útil, de ser valorizado, que você merece estar ali. Essa é a expressão do homem estar em paraíso terrestre. E a pergunta é: quando você está nessa situação de prazer, você vai querer permanecer ou você vai sair dessa situação? Nós vamos trabalhar, conhecer o conceito de consciente e subconsciente pelo sistema Grisa. Portanto, vamos conhecer quem criou esse sistema, que é o Dr. Pedro Antônio Grisa, que ele é doutor em psicologia pela Universidade Livre das Ciências do Homem de Paris, com a tese Parapsicologia, Sobrevivência e Personalidade. Ele é parapsicólogo clínico, filósofo, professor de psicologia e sociologia, pesquisador e cientista, autor de várias obras sobre parapsicologia e poder da mente e técnicas de treinamento mental. Resumindo o sistema Grisa, ou conceituando o sistema Grisa, nós podemos dizer que o método sistema Grisa compreende as dificuldades vivenciadas pelo ser humano como advindas do complexo jogo de causas e efeitos presentes na história de vida das pessoas, cujos registros ficam gravados em seu subconsciente. Entendendo as funções mentais. Esse quadro mostra um iceberg que ele tem uma pequena parte superior e todo o restante dele está imerso embaixo do nível da água. Então, nós vamos trabalhar que o que está acima da água é o consciente, o que está abaixo da água é o subconsciente.
Entendendo, então, o que é o consciente? É onde está a nossa atenção. Lembrando que a nossa atenção, nós só conseguimos colocar atenção em uma coisa por vez. Um objeto por vez, uma intenção por vez. Com essa forma de trabalhar, qual é a função dessa parte do consciente? Ela vai pensar, ela vai analisar, ela vai comparar, vai raciocinar, vai julgar, vai decidir, vai compreender e vai orientar-se. Perfeito? O subconsciente, que é todo o restante da nossa mente, ele vai mover o corpo. Todos os movimentos do nosso corpo, depois de programados, depois de treinados, que ele percebeu ser chamado, ele criou pela observação, ele conceituou, chamada lei da repetição, tornam-se automáticos e mecânicos, espontâneos, não racionais. Não precisa pensar para dirigir, não precisa pensar para andar, não precisa pensar para levantar. Você não precisa pensar, agora eu vou andar, tem que colocar um pé atrás do outro. Não, você simplesmente vai na direção, tem a intenção de andar e todo o restante, seu subconsciente coordena o teu corpo pelo treino que ele já fez. E assim move todas as funções do corpo. O subconsciente move o coração. Ou seja, nós não escolhemos sentir o que sentimos, nem temos controle sobre o que sentimos. Porque, veja, você precisa de um estímulo externo por uma resposta interna. Aquela pessoa se tornou agradável ao olhar, por quê? Porque você, dentro de você, diz que aquela pessoa é agradável. Esse sentimento de ser agradável ou não, não está no racional, você não escolhe. Então, eu quero achar aquela pessoa agradável. Então, você olha e diz, eu sinto essa pessoa agradável. Então, tudo isso vem do subconsciente. Além do que ele move a realidade. Ou seja, para você criar aquilo que você quer fazer, aquilo como você quer construir, o que você imagina, o que você faz, ele vem de dentro do subconsciente. É o teu subconsciente que te leva a tomar as ações necessárias para que você seja de uma maneira ou de outra. A frase do Grisa, que resume toda a parte do subconsciente, é essa: nada acontece na vida de pessoa alguma sem antes tê-la sido programado no seu subconsciente. Programação e reprogramação do subconsciente. Isso é que nós vamos demonstrar a partir de agora como funciona e como é feito na mente humana. O subconsciente, como mecanismo automático, é obediente e não discute. Grava ao pé da letra o que falo ou o que lhe apresento como verdade. Como acontece uma programação no subconsciente? Acontece um fato e esse fato ele é intensificado, ele é gravado através das emoções. Essas emoções é que vão deflagrar medos, prazeres e vão definir o que é bom ou o que é ruim. O que são alicerces da personalidade? São programações impressas na essência mais profunda da natureza dos seres humanos. É o que faz o ser humano sobreviver, é como faz o ser humano agir, o que faz, aonde surgem os sentimentos, são as programações que estão na base da mente humana. Elas são naturais, universais e indeléveis. Ou seja, elas pertencem à natureza humana, elas são universais, são para todos os seres humanos e elas são indeléveis, ou seja, elas não podem ser modificadas. Nisso, Grisa constatou algumas leis, algumas normas, alguns fatos que são constantes em todos os seres humanos. E ele definiu essas leis básicas como as leis cósmicas e leis naturais de sobrevivência. Muito bem, veja, essas leis universais elas estão na base da pirâmide. São a estrutura da pirâmide. Esse é o alicerce primeiro, é o maior, é o principal. Esses elementos são considerados universais. São leis e princípios universais que atingem a todos. Lembrando que os alicerces da personalidade não a forma de reprogramação.
As leis cósmicas básicas são harmonia, evolução e vibração. Entendendo essas leis básicas, o que são leis cósmicas básicas? São as leis que comandam o funcionamento do universo como um todo. Essa lei da harmonia é quando o ser humano ele tende, ele busca, ele se sente confortável quando ele se sente em sintonia com o universo, quando ele se sente partícipe desse um. Lei da evolução. O ser humano, como elemento, como partícula do universo, também está sujeito à constante evolução. Ele sente que precisa estar sempre evoluindo. Ele sente que precisa estar sempre crescendo. Quando ele não tem isso, ele se sente mal, ele se sente desajustado, e isso faz com que cause dor e sofrimento a ele. Lei da vibração. Aquele que só recebe, ele acaba também se perdendo, porque ele sente que alguma coisa está errada, ele não vai se sentir útil. A pessoa, para se sentir útil, ele tem que estar recebendo e dando, recebendo e dando. Isso faz com que ele se sinta envolvido, ele se sinta importante, ele se sinta necessário. Dentro dos elementos universais, dos leis e princípios universais, lembrando ainda que as alicerces da personalidade são imutáveis, as leis naturais de sobrevivência também são imutáveis. As leis naturais de sobrevivência são do indivíduo, do ser único, da espécie e da biodiversidade. Entendendo o que vem a ser. Leis naturais de sobrevivência. O subconsciente do ser humano vem programado por esses princípios naturais, próprios de todos os seres. A lei natural de sobrevivência do indivíduo. Todo ser vivo nasce para viver. E para viver precisa sobreviver, que é o instinto de sobrevivência. Isso é o que Freud lá atrás vai chamar de pulsão de morte. É uma ameaça à sobrevivência real ou imaginária. Gera um mecanismo de defesa, ataque e agressão, como consequências, desequilíbrio e desarmonia. Dependendo do fato, dependendo do volume da emoção colocada naquele momento, entendendo que o ser humano subconsciente vai entender que um fato igual àquele pode salvar a vida do indivíduo. Essa ameaça à sobrevivência, ela é somada a muita emoção. Para o indivíduo, uma situação parecida, semelhante, vai dar o mesmo impacto emocional. Isso é que é importante a gente entender, essa ameaça à sobrevivência real ou imaginária, que gera esse mecanismo de defesa, ataque e agressão, com consequências de desequilíbrio e desarmonia. Lei natural de sobrevivência do ser único. Em síntese, cada ser humano é um ser único, e pelo impulso automático e irracional do subconsciente, programado pelo princípio da sobrevivência do ser único, sente a necessidade de manifestar essa sua individualidade particular. Todavia, cada um o faz de forma mais brilhante ou mesquinha, segundo suas possibilidades conhecidas e programadas até o momento. Lei natural de sobrevivência da espécie. Garante a sobrevivência no espaço e tempo, entendendo que no espaço é a socialização presente na natureza humana. Ou seja, o ser humano só é forte quando é grupo, senão ele é o ser da natureza mais fraco e mais desprovido de capacidade de defesa. A dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Conclusão. Há vários tipos de dores e sofrimentos, desde o físico, o moral, até um sentimento de obrigação, de um dever, de uma dor da alma, que é o incômodo, o desconforto de se sentir obrigado a alguma coisa. Uma ausência, sofrimento por sentimento de vazio. É o que nos faz caminhar em direção à busca de dar fim à dor, dar fim ao desconforto e dar fim ao incômodo. Entendendo que o ser humano caminha em busca de se sentir bem.
Só que para ele se sentir bem, ele tem o conflito exatamente com o crescimento que o impulsiona a crescer. E o movimento de se impulsionar a crescer, ele vai sentir as dificuldades daquilo que ele precisa aprender, daquilo que ele precisa vivenciar. Então, cada vez que ele tem uma sensação de estagnação, ele começa a se movimentar, ele começa a crescer, ele começa a enfrentar as dificuldades. E a cada dificuldade pode ser considerada como uma grande guerra, uma grande batalha, porque é uma luta do interior contra o mundo exterior. O ser humano, ele cresce através das dificuldades. Sempre nas dificuldades ele vai ter o aprendizado. Essa dificuldade pode ser uma dificuldade advinda de uma dor física, de origem física, pode ser de uma dor também de origem do espiritual, do emocional, do mental. Ou seja, pode ser a própria insatisfação dele estar se sentindo só dando, só doando e não recebendo. Isso vai causar dano, isso vai causar dor, para que ele repense essa situação. Ele reveja essa situação e o que ele pode fazer para chegar à harmonia. E isso vai dar a sensação dele de estar crescendo e de estar se harmonizando com as pessoas. Então, a intenção é que a gente chegue no estado de paz. Esse estado de paz vem através do crescimento pessoal. Quando nós entendemos que a dor que vem do mundo vem para nos ajudar, nós aprendemos a crescer muito mais com isso. É isso que Grisa tenta mostrar, que isso também é possível entendendo que nós tivemos problemas, nós tivemos impressões ou programações, como ele diz, atrapalhada, nós podemos reprogramá-las, ou seja, trabalhar com elas, desmistificando aquilo que está programado e construindo o que é verdade. Ou como nós podemos dizer, nós temos que levantar o véu de Ísis, nós temos que levantar o que está na frente para poder ver realmente o que é verdadeiro. E lembrando, gente, veja, quanto maior a dificuldade, tanto maior é o mérito em superá-la. Ou seja, quanto mais difícil, mais você se sente vitorioso, mais você se sente mais forte e mais capaz. Essa imagem que eu coloquei é quando nós estamos enfrentando o problema. Se você olha o problema e acha que ele é maior que você, ele vai te destruir, vai te deixar aprisionado no sofrimento. Porém, você tendo esse conhecimento, você usando esse conhecimento, você se liberta e vence, e vencendo se torna um vencedor. Lembrando, gente, para todo mundo, quanto maior a luta, mais doce é o prazer da vitória. Muito obrigado, tudo de bom para vocês.